Deixa o pastor sofrer. Obrigado, irmão. Pronto, eis-me aqui. Salmo 37, versículo 4 ao 5, é o primeiro momento. Vamos ler, depois a gente lê mais 2 versículos no final do texto, desse texto. Oh, glória a Deus, aleluia. Abriram já? Encontraram? Deixa eu dizer uma coisa para vocês em termos de introdução. A gente, quando entrega a vida a Jesus, se converte, as coisas mudam, mudam mesmo. A gente começa a ter uma companhia de Jesus e muita coisa começa a dar certo na nossa vida. Por quê? Porque Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Ele tem o direcionamento certo para a gente dar certo, porque foi Ele quem nos criou. Ou seja, Deus sabe de tudo. Ele sabe porque Ele sabe o futuro. Tudo já passou pelos olhos dele. Por exemplo, a gente está aqui hoje à noite, não é? Pois isso já aconteceu. Deus já viu o Apocalipse já lá na frente. Ele já sabe de tudo. Tudo isso aqui já ocorreu para Jesus, para Deus. Que Ele é Deus, o Criador de todas as coisas. Então, quando a gente entrega a vida a Jesus e leva Ele a sério, as coisas realmente mudam. Por quê? Porque o mundo está perdido. Quando Adão e Eva deixaram de ouvir Deus para ouvir Satanás, desandou a partir dali. A partir dali é só engano. Até hoje o engano é aí solto para tudo que a gente vê. O engano de Satanás engana nossas crianças, engana os pré-adolescentes, os adolescentes, os jovens, os adultos, todo mundo. Ele é um engano. O diabo, sendo enganoso, gostando de enganar as pessoas, o trabalho dele é desvirtuar as coisas de Deus, tirar você do foco, colocar você para longe de Deus, como fez com Adão e Eva, tirou do jardim do Éden. Então a vida sem as instruções de Deus é inferno, é desgraça, sabe? É lamaçal mesmo, é depressão, é angústia, é vazio, um vazio enorme. Às vezes você tem um bom carro, tem uma boa casa, você tem um dinheiro bom na conta do banco, mas tem um vazio tão grande, uma angústia que você não sabe o que é. Isso aí é o que Jesus disse para a mulher samaritana, ó, não adianta você buscar felicidade, se realizar com os homens que você pega, com a sua profissão de prostituta, né, de busca de prazer em tudo que vê, não adianta, você não vai ter, não vai saciar a tua sede. Eu sou a fonte da água viva. Aquele que beber da minha água jamais terá sede. Aquele que come do pão dele jamais terá fome, porque ele é o pão da vida. Então Jesus é a solução. Ele é a solução. Não há desvios. O caminho é só Ele. Ele diz: eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Ele é tudo. Então, se a gente o seguir, a gente se realiza por completo. Como homem, como mulher, como ser humano, caráter moldado, esperançoso, sabe, ânimo dobrado. Mas deixa eu dizer uma coisa, apesar de tudo isso, isso não quer dizer que quando você vive com Deus, você é super crente. Nada mais vai te acontecer. Está errado. Quando a gente, mesmo estando com Deus, muita coisa acontece. Mas com detalhe, Jesus disse que aquele que constrói sua casa na terra, com barro, com terra, se vier um vendaval, vai destruir. Mas aquele que constrói sua casa na rocha, mesmo que venha os ventos e tudo, vai ficar firme. Ou seja, você é quem vai construir a tua casa, a tua vida. Vai ter vendavais? Vai ter tempestades? Vão ter. Mas se você estiver firme com Jesus, você vai superar todas as coisas. Você vai saber como reagir no dia mau, nos momentos difíceis, que eles acontecem mesmo. Então não se iludam. Então, um crente chorar, chora. Um crente ficar depressivo, fica também. Ficar triste, fica também. Jesus ficou, Elias ficou, e tantos outros homens de Deus ficaram.
mas tem o Espírito de Deus que está dentro de nós, que vai nos consolar, que vai nos levantar, que vai dar a volta por cima e vai dar uma nova direção de vida para a sua vida. Então, preferivelmente, ande com Jesus. Eu conversei com uma pessoa, ela diz assim: pastor, eu não estou indo para a igreja, mas eu estou orando todo dia. Eu disse: não funciona. Orar em casa é bom, é ótimo, é sensacional. Mas se você não tiver uma vida de igreja, participando de igreja, aprendendo a palavra de Deus, que Jesus é a palavra, ele diz: aquele que me ama conhece meus mandamentos. Ou seja, é relacionamento. Um médico não pode ser um bom profissional se ele não está estudando direto, reciclando direto. E ele nem se forma se ele não estudar. Seja quem for, engenheiro, quem for, o comerciante está se atualizando direto, todo dia. Todo mundo se atualiza, estuda aquilo que quer ganhar seu dinheiro e viver. Para ter a vida espiritual completa, plena, é necessário conhecer os princípios de Deus. Conhecer o Deus que você quer dizer: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Que Senhor é esse, se você não o conhece? Você precisa conhecer. E a Bíblia diz: o meu povo peca e perece porque não tem conhecimento, não obtém conhecimento de mim. Então, o conhecimento é muito importante. Eu não posso ter uma amizade sólida com você se eu não conhecer, se eu não tomar um café junto com você, se eu não souber da sua vida, se eu não te conhecer por completo. Então não é amizade, é apenas um companheirismo, apenas um bate-papo qualquer. Com Deus é a mesma coisa. Quem é Deus? O que é que Deus deseja para nós? Quais são os princípios de Deus para a minha vida? Eu preciso aprender isso. E eu só aprendo na palavra de Deus. Eu só aprendo me envolvendo como igreja. Porque aqui você aprende, você tem a parte teórica e vai ter a parte prática de usufruir isso, de fazer o que Jesus manda fazer. Foi por isso que ele formou a igreja. Ele chamou 12. Depois do 12 veio 120. Depois de 120 já começou a multiplicar. E são bilhões hoje no mundo inteiro. Por quê? Porque igreja é lugar de se reunir, é lugar de aprender, é lugar de se envolver. Eu vejo às vezes pessoas estão afastadas e as suas crianças pequenas no mundão aí. Aí eu dizendo: meu Deus, tem uma sala aqui separada só para educar o filho. Porque, mesmo que você traga seu filho para cá, ele pequeno, ele vai começando a crescer, os colégios vêm, as amizades vêm, a mídia vem, o sistema vem, que é poderoso. E dificilmente ninguém sabe se ele vai continuar firme na palavra de Deus. Porque os encantos do mundo são muito fortes. Os desejos da carne são muito fortes. Se não tiver alicerçado na rocha, se não tiver alguns princípios colocados desde criança, é muito difícil. É muito difícil a pessoa permanecer. Porque é uma luta constante. É uma luta constante. Então a importância da família estar na igreja, das pessoas estarem na igreja, é fundamental. Nós não podemos relaxar nisso. Então, hoje eu quero falar sobre quando tudo não dá certo e quando a gente começa a dar a volta por cima para dar certo. Tá certo? Tá certo? Quando não der certo, vai dar certo, viu? Glória a Deus, aleluia. Então é assim. Como eu falei, ninguém está isento de passar por apertos na vida. Mas não tem aquele dia que está dando tudo errado? Já aconteceu com você? De passar um período na sua vida, não quer dizer que seja sempre, mas um período na sua vida em que não está batendo, em que o gol não entra, bate na trave e não entra. Aparece doença, aparece problemas financeiros, aparece problemas conjugais, familiares, aparece tanta coisa, irmão. Aí a gente diz assim: meu Deus, quanto eu mais rezo, a assombração aparece, né? Tem esse ditado, né? Diz: quanto mais eu oro e mais complicações vêm. Que coisa! E você fica num dilema, fica numa perturbação. Mas a Bíblia, ela é a resposta de Deus para todas as coisas. Deus usa seus servos que no passado, que tiveram experiências e que através das experiências deles venceram, suplantaram essas coisas e hoje traz para nós. E se a gente usar
do mesmo jeito vamos passar, em nome de Jesus. Primeira coisa que você tem que fazer está no versículo 3 do capítulo 37 de Salmos. Ou seja, faça o que é certo. Diga para o seu irmão, está ao seu lado, faça o que é certo. Glória a Deus, aleluia. Esse é o segredo, faça o que é certo. Recentemente uma mulher casada estava falando comigo, que o marido dela bagunçando e tudo, faça o que é certo. Não vá se vingar, cuidado com esse feminismo pregado por aí. E o feminismo por aí diz assim, se ele fez, eu faço. Pago, os direitos são iguais. Eu pago da mesma moeda. Eu disse, a questão não é direitos iguais. A questão de você se banalizar para querer se vingar do seu marido. Se ele vai se prostituir, você vai também. Onde está o seu caráter? Onde está a sua dignidade? Há outras formas de vencer essa questão do que querer se igualar e fazer o que é errado. Entendeu? Tem pessoas assim, chifre se paga com chifre. Não é assim. Isso é coisa de gente sem juízo, sabe, irmãos? Gente que não tem coisa na cabeça e quer botar, né? Diz assim, confie no Senhor e faze o bem. Confie em Deus, diga glória a Deus. Você confiando nele, você vai fazer o bem e vai vencer. Deus vai honrar você. Deus vai dar um basta nessa situação. Agora, se você não confia e quer usar as mesmas armas contra a pessoa que está errando com você, é guerra. Alguém tem que ceder. Agora é ceder com vitória. Como assim? Ceder e se lançar nas mãos de Deus. E deixar Deus resolver. E fazer o melhor para aquela adversidade. E o tempo vai honrar você. Quem crê nisso, diga amém. Aí diz assim, habita na terra e alimenta-se da verdade. Glória a Deus. Todo mundo aqui é perseguido pela família. Todo mundo é perseguido aqui, até pelos pais, às vezes. Todo mundo aqui sente perseguição até pelos filhos, às vezes. Todo mundo sente perseguição de cônjuge, de namorado, de noivo. Tem um filme que eu vou trazer para a gente debater aqui, para a família, para os casais, logo, logo. Talvez eu marque ainda esse mês. Esse filme é extraordinário. Você vai ver Satanás na sua frente. Olha aí, ó, tá vendo? Ele já começou. Você vai ver o diabo na sua frente. Mas você vai ver no filme, mas vai ver como ele ataca você diariamente. Seu marido. Demais. Ele é sutil. Você vai ver um casamento de evangélicos muito bom na igreja. O pastor dizendo palavras lindas sobre unidade de casamento. Mas de repente aparece uma linda mulher. E a praga era brasileira. Né? Porque a mulher brasileira é mais, desculpe as outras nações, mas é mais bonita que as outras nações. Eu acho. Né? Aí começou a mudar o estado de coisas, irmãos. Irmãos, você vai ver a cilada, como o diabo, ele sabe entrar. Ele sabe o seu ponto fraco. Ele é inteligentíssimo, é um anjo poderoso. Ele sabe como fazer. Recentemente, a pessoa falando comigo, eu não entendo porque que o meu marido está fazendo isso. Eu disse, simplesmente que ele deixou a igreja e demônio está dentro dele. Como assim? Só o demônio pode explicar. Isso é coisa de demônio mesmo. Está possesso. Porque ele chega a dizer assim, está errado, eu não quero isso na minha vida, e faz, sem forças. Eu disse, isso é coisa de demônio mesmo. O demônio existe. Aí as pessoas querem deixar ele de lado, aí leva a peia. Porque ele existe. A Bíblia fala, Jesus fala dele, a Bíblia fala muito dele, e a Bíblia diz que ele é o Deus desse século. E como é, irmãos? Você já viu a internet? Como é que essas crianças são pegas pelos pedófilos? Sutileza de Satanás. Como é que as novelas ensinam a sociedade? Tudo é normal. E a gente vê a bagunça que é. E o Brasil vai ser pior do que era antes. Cada vez pior. Não vai melhorar nada aqui. Aqui essas coisas já estão piorando e vão piorar mais. O conceito moral já era. Você, graças a Deus, tem uma igreja ainda para entrar. E para ouvir a palavra de Deus. Vai acabar isso também. Estamos em tempos finais. E a igreja está já para subir.
Nem aqui fica mais no mundo. Porque Deus não vai permitir. Deus vai tirar. Porque a grande punição nessa terra está prestes a acontecer. Viu? A grande destruição no fogo nessa terra vai acontecer. Deus não quer que a gente veja isso. Vai nos arrebatar primeiro, segundo as Escrituras Sagradas. O apóstolo Paulo falou. Então, segundo lugar. Ou seja, continuando, não adianta fazer tudo errado e querer que funcione, queridos. Como eu acabei de dizer naquela hora. Vou me vingar com a mesma moeda. Não funciona. Fazendo a diferença, funciona. E Deus vai honrar você. Se alimente da palavra de Deus. Aqui todo culto, quarta, domingo, reunião de família, reunião de casais, reunião de adolescentes e jovens, tudo, as crianças ali também, é tudo ensinando o caminho de se viver bem, o que fazer na vida. E são pouco tempo que você tem aqui. Você tem que aproveitar isso. Às vezes você lê a Bíblia em casa e não entende. E quando vai na internet, tem um monte de gente distorcendo as coisas na internet. Tem muito falso profeta na internet. Tem muita gente ensinando coisas erradas na internet, em nome de Deus. E você não sabe, vê, aí vixe que legal, aí acredita. Mas aqui não, a gente vai estudar a palavra, provar nas Escrituras, debater nas Escrituras. Nós temos um café teológico que abre um leque sobre tudo isso. Você tem uma academia, tem uma faculdade de melhor qualidade do mundo para você estar aqui em pleno bairro Antônio Bezerra, que é a igreja do Senhor. Amém? Que leva a palavra com equilíbrio, seriamente. A gente sempre diz, eu, Robson, se a gente quisesse enganar vocês, a igreja aqui ser uma igreja própria nossa, rica, poltronas chiques aí, sabe? Tudo do melhor aqui. Era só enganar vocês. É usar o que o povo gosta. Milagres, sabe? Campanhas, correntes. Essas coisas o povo gosta. Traga a vassoura da sua casa. Vai varrer todo o mal. Nós vamos ungir a vassoura de vocês. Menino que tinha de vassoura aqui, lotado. Gente para entrar com vassoura. E até bruxa entrando, voando para cá. Está entendendo? O povo gosta. O povo é acostumado a isso há milhares de anos. Né? Traga um pedaço de roupa de seu familiar, marido. Olha, traz mesmo. Era as mulheres trazendo até as cuecas dos homens. Porque queria ver as coisas acontecendo. Desespero, irmão. Eles trabalham no desespero. E faturam alto com isso. Por isso que tem rádios e TV, tem tudo, poder enorme. As religiões mais antigas, todas elas são poder de rico, pode prestar atenção. Porque elas sabem como fazer. Elas sabem manipular a fé das pessoas. Entendeu? Então elas conseguem. Mas nós não agimos assim. Preferimos ficar no caixa vermelho do que estar usando de má fé a palavra de Deus, enganando vocês. Aqui vocês aprendem somente a palavra de Deus. Para entender o que é a palavra de Jesus. Isso é o suficiente para você se dar bem nessa vida. Diga amém. Segundo, agrade a Deus, pessoal. Vamos agradar a Deus. Pessoal, digo eu incluso. Versículo 4. Agrada-te do Senhor. E Ele vai fazer o que com você? Puxa vida, Ele vai satisfazer o desejo do teu coração. Embora, entretanto, porém, vírgula, mas, vírgula, o desejo do nosso coração é enganoso, a Bíblia diz. Não é tudo que vai acontecer, não. Ok, queridos? Por quê? Porque o coração da gente é enganoso. Então, o que for bom do nosso coração, Deus vai abençoar. Deus vai abençoar. Com certeza. Mas o que for bom, para edificação. Terceiro, confie e espere. Versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele. Vamos repetir esse versículo? Entrega. Glória a Deus, aleluia. Se você errou, fez algumas coisas erradas, zera isso, acaba com isso. Começa hoje tudo de novo. Tudo agora de maneira certa. Aí você vai ver o resultado. Pastor, por que o meu casamento não dá certo? Porque os dois não praticam a palavra de Deus. É simples. Não tem para onde correr. É muito simples. Vocês talvez venham, sejam crentes há 50 anos, mas não pratica.
Não funciona esse casamento, fica só de fachada. Está vendo? Entendeu? Às vezes estão unidos por fora, mas separados por dentro. Porque não tem palavra, não tem princípio obedecido. Aí não funciona mesmo não. Sabe, não tem como funcionar. Mas o que fazer então, pastor? Além disso, o que é que a gente pode... o que é que Deus vai fazer também? A ajuda desse Deus. Em primeiro lugar, está no versículo 23. O Senhor vai firmar os seus passos. Só tem um que dá glória a Deus? Amém? O Senhor vai firmar os nossos passos. O Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Glória a Deus. Em nossa caminhada, Deus está sempre perto de nós e nos acompanha em cada passo que a gente dá. Isso acontece quando a gente entende que o caminho é Jesus de Nazaré. Aí as coisas funcionam. 2, o Senhor vai te levantar. Versículo 24. Se cair, não ficará prostrado. Por exemplo, caiu alguma coisa aí, né, e o Yuri não deixou prostrado, foi Yuri? O Yuri levantou a água dele. Então não ficará, olha como deu certinho o versículo na hora da ilustração do Yuri aí, né? O Yuri é inteligente, ele disse que aí, o pastor vai dizer esse versículo, pois, pum, vou derrubar aqui essa garrafa, vai ficar tudo bem. Então não fica prostrado, está lá em pézinha a garrafa, tá vendo? Assim será você, que ilustração boa. Glória a Deus, aleluia, na sua vida. A gente tropeça muitas vezes, caímos, mas podemos buscar ajuda divina para levantar novamente e continuar. Todos nós temos altos e baixos, irmãos, não tem esse forte. Tem dia que o cara não quer nem aparecer, nem na cidade, sabe? Aí não é hora de você julgar a pessoa, não. E aí, está desviado? Não quer mais saber de Deus, não, é? Quer ser castigado. Não, ninguém está precisando ouvir isso, não, viu, irmão? A gente está precisando de abraço, é de oração, é de palavras de ânimo. É disso que a gente precisa. Já basta o diabo para nos acusar, né? O irmão diabo não precisa nos acusar, né? Não precisa disso, tá bom? 3, o Senhor te segura pela mão. Versículo 24, o último a ler hoje. Pois o Senhor o segura pela mão. Quem já se sentiu aqui segurado pela mão de Deus? Né? Naqueles dias que você passou, que você passa, e você sente que Deus segurou a sua mão. Que se não for o Senhor, você estaria perdido. Fique em pé na presença do Senhor. Glória a Deus. Então não desista, não desanime não. Persevere e peça ajuda ao Senhor. Se você cair, Deus vai te levantar. Se você está de pé, peça a Jesus para sustentar.